Olá, está começando mais um Saber Direito Debate. E aqui comigo no estúdio, a advogada Bianca Alvarenga Gonçalves. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. A gente vai discutir também o ensino jurídico no Brasil e conhecer um pouco mais sobre a carreira da professora. Muito bem-vinda, professora, ao nosso programa. Obrigada. Bom, vamos começar então falando sobre o novo CPC. Para quem assistiu às suas aulas durante a semana, quais são os pontos que os alunos têm que saber que realmente mudaram e que vão fazer diferença no dia a dia de um advogado? Em primeiro lugar, o que mais vai impactar no dia a dia do advogado é a questão da contagem de prazos, né? Os prazos antigamente eram, pelo CPC de 73, eram contados de forma contínua. Agora, o novo Código de Processo Civil trouxe a contagem de prazo em dias úteis. Isso modifica muito o dia a dia do advogado, facilitou muito para o advogado, né? Também com relação ao dia a dia do advogado, tivemos umas mudanças com relação aos recursos cabíveis. O novo Código de Processo Civil suprimiu alguns recursos anteriores, né? Para dar até uma celeridade maior. Por exemplo, não é mais cabível o agravo retido, né, que era um recurso para combater decisões do juiz na primeira instância, em que não era cabível o agravo de instrumento, né, eram decisões interlocutórias. Não tem mais, esse recurso não é mais cabível. Também não é mais cabível o recurso de embargos infringentes das decisões em recursos de apelação em que reformava por maioria, não há mais isso. Temos uma nova técnica de julgamento nesse sentido. Tá? Quando o recurso for julgado por maioria, na verdade, ao invés de serem cabíveis os embargos infringentes, nós vamos ter uma nova técnica de julgamento. Outros desembargadores participarão para ter como se fosse um desempate ali da questão. E leva um que tempo foi debatida. Até todo mundo se acostumar com essas novas regras, Leva. professora? Assim, o novo código, eu costumo dizer que ele vai surtir efeito para o futuro, não é um efeito imediato. Os operadores do direito precisam se adaptar, juízes, advogados, defensores, todos precisam se adaptar às novas regras, até que consigamos dizer, nossa, agora sim, o processo civil brasileiro está mais célere, o processo está mais acessível a todas as pessoas, sabe? Veio tardiamente essa mudança? Sim, o próprio projeto já demorou um tempo, né? Mas desde antes de se pensar em um novo Código de Processo Civil, já vínhamos com várias mudanças no CPC de 73. Ele estava parecendo já uma colcha de retalhos, de tantas modificações que tivemos nele. Então, daí veio essa necessidade de realmente um novo código que adaptasse à realidade atual do Brasil. E um dos pontos também é a valorização de solução de conflitos, né? A gente fala de mediação, de conciliação. O novo código incentiva esses meios? Incentiva. É uma forma também de dar celeridade aos processos. O novo código trouxe a questão da conciliação, conciliação prévia, assim, de uma forma diferente do que tínhamos no código anterior. Agora, no procedimento comum, atual, a primeira coisa o autor propõe a petição inicial e a primeira coisa é marcar uma audiência de conciliação. Então, o réu ele é citado para comparecer a essa audiência, não mais para apresentar a defesa, como acontecia no procedimento comum ordinário antigo, sabe? Ah, entendi. Então, tudo para tentar mesmo a composição. E toda vez que tiver uma audiência, por exemplo, na própria audiência de instrução e julgamento, o juiz também já tem que disponibilizar às partes a conciliação. A primeira tentativa é essa? Sempre tentar conciliar. E você acha que tem surtido efeito, professora? Olha, a mentalidade do brasileiro era sempre no sentido, não, vamos brigar até o fim e tal. Mas eu já percebi que as pessoas têm mudado, os advogados, os juízes já têm tentado promover essa conciliação. Entendi. E tudo isso parte também do princípio da cooperação entre as partes, né? Que o novo CPC trouxe esse princípio, que é uma cooperação entre o juiz e
os advogados, as partes. Então, o advogado, ao invés de ficar ali tentando resolver litigiosamente uma questão, ele entra em contato com outro advogado, tenta resolver, tenta fazer um acordo da forma que melhor atenda a todas as partes. Mais civilizado, né? Exatamente. Professor, o novo código também traz o respeito às decisões dos tribunais superiores. Isso também ajuda a dar celeridade? Com certeza. É a valorização da jurisprudência, né? O novo código, nós já tínhamos no código anterior a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, que é mais ou menos um julgamento em bloco, mas o novo código enfatizou ainda mais essa questão para valorizar a jurisprudência dos tribunais superiores e a jurisprudência dos próprios tribunais locais. Então, nós temos os recursos repetitivos, súmulas e súmulas vinculantes nos tribunais superiores e nos tribunais locais, nós temos, o novo código trouxe a questão do incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi criado exatamente para que as decisões tomadas ali em questões, matérias sempre repetitivas, elas vinculem a todos a todo o jurisdicionado relacionado àquele tribunal. Então, tem muito essa questão, sim, da valorização da jurisprudência. Isso traz celeridade. O processo ele pode ser julgado lá no... O juiz pegou o processo, já viu que é uma demanda repetitiva, já pode aplicar o julgamento ou do Tribunal Superior ou do Tribunal Local, conforme o caso. Então, tem essa questão. E tem também o incidente de assunção de competência. Professor, hoje, então, a gente pode dizer que um dos problemas que a gente encontra na Justiça são casos muito parecidos e um número grande de processos com a mesma matéria. Sim, e foi exatamente por esse motivo que foram criados esses novos mecanismos de resolução, né, para julgamento em bloco mesmo, tanto pelos tribunais superiores como pelos tribunais locais. Então, isso visa dar maior celeridade ao processo e visa também a segurança jurídica, para que pessoas na mesma situação jurídica não tenham não sofram decisões diferentes. Então, essas mudanças realmente vieram para melhorar a situação tanto do jurisdicionado, na questão da segurança jurídica, como da celeridade processual. Então, é melhor para todo mundo, é melhor para as partes, para os juízes, né? Tá certo. Isso aí. Professora, eu te peço um minutinho, então a gente faz uma rápida pausa. Tem intervalo agora, mas no próximo bloco tem mais bate-papo, não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a advogada Bianca Alvarenga. Professora, você falou também sobre a mudança de pensamento que veio com o novo CPC. Agora todo mundo parece que trabalha em prol da justiça, a questão mesmo é cooperar para que seja mais rápido o processo? Exatamente, foi o que eu acabei de falar no primeiro bloco. Existe essa questão da cooperação entre todos os envolvidos no processo, entre as partes, os advogados, o juiz, são interesses divergentes, né? Mas, assim, eles têm em mente que eles precisam cooperar entre si, fazer de tudo para não, por exemplo, atrasar o processo para prejudicar o outro, ou até mesmo para facilitar uma tentativa de acordo entre as partes. E o próprio juiz também tem que agir com esse intuito de cooperar com o processo. O novo código ele traz a questão da primazia do julgamento de mérito, que significa que o juiz, antes de extinguir o processo em resolução de mérito, como acontecia várias vezes pelas regras anteriores, ele deve disponibilizar às partes um prazo para regularizar aquilo que esteja equivocado. Isso também é parte dessa questão da cooperação entre todos os envolvidos no processo. E o novo código também dá oportunidade para as partes, cada uma expor, né, a sua versão? Com certeza. Na verdade, isso sempre aconteceu, né? O CPC de 73 já trazia o princípio do contraditório. Só que o CPC de 2015, ele fala de um contraditório efetivo, um contraditório em que as partes devem ter a oportunidade de se manifestar de modo a convencer, poder, né, convencer o juiz de todos os seus argumentos. Então, esse contraditório, ele vamos dizer assim, mais valorizado por esse novo CPC. A gente também pode falar de dignidade humana também com o novo CPC? Exatamente. O CPC, eu não vou me lembrar agora o artigo, mas ele traz expressamente que a pessoa humana deve ser valorizada. E isso é um reflexo,
da constitucionalização do processo. Esse novo processo civil, ele é baseado inteiramente na Constituição. Então, vários princípios constitucionais foram trazidos para o Código de Processo Civil dentro da parte dos princípios fundamentais, né, no novo Código. Então, dignidade humana, devido processo legal, o contraditório efetivo e a ampla defesa, vários desses princípios foram retirados da própria Constituição Federal. E isso também por ser o primeiro código, né, elaborado na época de um regime democrático. Então, baseado na própria Constituição. O Código de 73 não foi assim, nem o anterior. Na sua visão, isso é positivo? Muito positivo, com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, professora, hoje a demanda por profissionais de direito é muito grande. Eu tenho um número aqui, são mais de 1 milhão, segundo o registro do Conselho Federal da Ordem, mas muitos desses advogados são novos, assim como você. E quais os desafios para esse novo advogado que acabou de chegar no mercado de trabalho? Bom, o novo advogado, ele tem uma vantagem. Ele já vem mais atualizado do que os advogados mais antigos, né? Principalmente os advogados que se formaram em 2015, vão se formar agora em 2016. Pegaram todas as mudanças. Eles já estudaram com as mudanças, né? Então, o maior desafio realmente para o advogado é se atualizar. Nós temos que estar em constante atualização, porque o direito é muito dinâmico, ele muda muito. E essa grande mudança do novo Código de Processo Civil é um grande exemplo. Mas não apenas isso, nós temos mudanças em todas as áreas do direito, no direito civil, no direito empresarial, sempre convivemos com essas mudanças. Então, é muito importante estarmos sempre atualizados. Professora, você acha também que a advocacia brasileira precisa ser modernizada também, diante disso? O intuito do Código de Processo Civil realmente é modernizar isso aí. Assim, não vai ser agora, né? A partir desse ano em que o Código entrou em vigor, que a advocacia será modernizada como um todo. Mas aos poucos, à medida em que os novos institutos forem sendo aplicados... E os advogados se renovando também, E os advogados, né? Exatamente. O novo código vai exigir isso dos advogados, né? Nós precisamos pensar além do conflito ali. Não é só o processo, nós temos que pensar realmente como um todo, no direito como um todo, de todos os envolvidos. Envolve essa questão do direito à cooperação, da dignidade da pessoa humana. Então, assim, aos poucos, o direito vai se modernizando e os advogados têm que acompanhar essa modernização. Professora, você também orientou durante 3 anos um núcleo de prática jurídica de uma universidade aqui de Brasília. Como é que é esse contato com esse aluno que está querendo ser um advogado, querendo fazer a diferença, né? Tem aquele sonho? É excelente. Trabalhar com alunos é sempre bom. E eu sempre digo que nós, orientadores, professores, crescemos mais com eles do que eles com a gente. Nós temos muito a aprender com eles. E é muito interessante poder ensinar alguma coisinha que lá na frente você vai ver que assim, vai fazer toda a diferença na carreira dele. E é importante também nós não desestimularmos esses alunos. Verdade. Porque tem muito advogado realmente, mas tem mercado para todos esses advogados. A advocacia, ela está em plena expansão. E sempre vai setores, estar, né? todos os setores. E com a expansão, inclusive, de todos os setores, a advocacia também se expande. Então, eu tenho uma dica para todos os alunos que sonham em serem advogados. Não se desesperem. Não pensem que o mercado está... Inchado, não está. Sempre vai ter espaço para os bons. Então, o ideal é estude, seja bom, que você vai ter espaço no mercado. Falando em estudante, hoje em dia, eles saem da universidade preparados, na sua opinião? Isso é muito relativo, porque isso varia mais do aluno do que da universidade, né? Então, assim, trabalhei com muitos alunos durante esses 3 anos, tem alunos excelentes que, assim, no 8º, 9º semestre, eu já considero preparados para o mercado de trabalho. Tem outros mais tímidos, que, assim, às vezes até sabem, mas são inseguros, sabe? Mas, no geral, eu acredito que sim, que eles saem preparados. Você é defensora do ensino jurídico ainda no ensino médio, no ensino fundamental, para que essa base também, até essa noção de cidadania, venha de pequeno?
No ensino médio, eu acho que seria interessante, sim, porque pelo menos conhecer o que é a Constituição Federal. Muitos alunos de direito entram na faculdade sem nem saber o que é a Constituição, quais são os princípios básicos, né? E, assim, com relação ao direito constitucional básico, eu acho que é importante, sim, no ensino médio. Professora, a gente faz então mais uma rápida pausa. No próximo bloco, a gente vai bater papo e dar dicas para você que precisa estudar o novo CPC. A gente volta já. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje, nossa convidada é a advogada Bianca Alvarenga. Professora, vamos falar então um pouquinho da sua carreira, como é que o direito entrou na sua vida, essa escolha? Então, sempre gostei muito, sempre me imaginei como advogada, porque sempre gostei de defender as pessoas, sabe? Sempre abracei a causa de todo mundo e gostava muito de me impor e defender aquilo. Então, desde criança, todo mundo falava, nossa, essa menina vai dar uma boa advogada. Tem então, alguém na família também? Não tenho. Não tenho advogados na família. Então, assim, foi um sonho que foi crescendo aos poucos e hoje eu digo que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe? Bom. Essa satisfação profissional é rara mesmo. Exatamente. Professora, agora você está se aventurando na área acadêmica. Gosta de dar aula? Gosto, adoro. Adoro o contato com o aluno. Como eu disse anteriormente, eu aprendo muito com os alunos. Eu acho que é muito engrandecedor trabalhar com esse meio acadêmico. Pretende seguir nessa área aí, fazer um mestrado? Se Deus quiser, pretendo sim. Tá certo. Professora, então vamos falar sobre os livros que você trouxe aqui pra gente, começando por esse aqui, O Novo Processo Civil Brasileiro, de Alexandre Freitas Câmara, já está na segunda edição, já está atualizado, então, esse aqui. Isso, porque já teve uma mudança. Antes do código entrar em vigor, já tivemos uma mudança, que foi com relação ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Então, esse livro já está atualizado. Ele é ótimo para que o estudante tenha uma noção geral do novo Código de Processo Civil. Tá? Mas aí, se o aluno quiser se aprofundar melhor, eu indicaria uma coleção de processo civil, que eu não pude trazer, mas é a coleção do Fred Didier. Ele são vários volumes e bem tem explicado, exatamente, um estudo bem mais aprofundado. Agora, você falou uma coisa interessante, professora. Então, antes de passar a valer, já teve modificação. Então, Isso. É algo que os estudantes têm que ficar atentos, porque essa mudança, né? O direito é muito dinâmico, né? Muda o tempo todo. Mudança constante. Bom, então esse aqui já parece uma bíblia do processo civil, é isso? Novo Código de Processo Civil anotado. Esse então já tem comentários, é do Humberto Teodoro Júnior, já está na 20ª edição esse aqui. Isso. Esse código é muito bom para quem já estava acostumado a atuar, né? Trabalhar com o código anterior. Esse livro ele tem os comentários ao novo Código de Processo Civil, ótimos comentários, e ele tem também uma tabelinha uma tabela comparativa entre os artigos do Código de 73 e os artigos do Código de 2015. Isso é muito bom, porque na hora da dúvida, eu lembro que tinha um instituto tal no CPC de 73, deixa eu ver a correspondência dele no de 2015. Legal. Então facilita bastante para quem trabalha, facilita muito. Para o dia a dia ele é excelente. E é uma linguagem fácil também, o estudante consegue? Consegue tranquilamente, é ótimo. Vamos então para o último. Esse aqui é também o Código de Processo Civil comentado. São 3 autores, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte e Daniel Mitidiero. Então, esse aqui já está na 2ª edição também. Indica por quê, professora? Atualizado também. Como outro, é um código comentado também. Ele faz remissão a várias doutrinas. O anterior fala muito de jurisprudência. Esse faz mais remissão a doutrinas. Eu acho muito interessante. É um complemento. Um complemento, exatamente. E dá para estudar tranquilamente por esse código que, assim, para ter uma boa noção de todo o processo civil, ele é excelente. E, professora, como a gente falou que o direito é muito dinâmico, tem muitas áreas, existe também uma dificuldade no aluno na hora de escolher o ramo para se especializar. Eles tiram essas dúvidas com vocês também? Tiram. Tem sempre aquela questão, qual é a área que é mais rentável e tal. Mas, assim, eu tenho uma dica, da pessoa não se preocupar com o dinheiro inicialmente, com a área que, por exemplo, dizem que tributário é muito rentável. Já
para a pessoa se especializar em civil, já tem muitos especialistas em direito civil, então seria menos. Mas eu não vou por essa ideia. Eu acho que cada um tem que ver a matéria com que se identifica mais. Porque quanto mais você se identificar e mais você gostar daquilo que você está fazendo, mais bem-sucedido você vai ser no seu trabalho. É verdade. Então, assim, não tem que se preocupar com o número de profissionais que já tem naquela área. Essa área já é muito comum. Isso não é o problema. Como eu disse, espaço no mercado tem para todo mundo. Desde que você seja bom, você terá espaço. Então, essa é a dica. Por aí, né? Exato. Você também teve dúvida, Bianca, na hora de escolher? Não, assim, desde o começo, desde o princípio desde que eu comecei a faculdade, eu sempre gostei muito do direito civil, sempre achei muito interessante. Só que o direito civil ele tem várias vertentes, né? Então a gente vai ali escolhendo algumas em que a gente se adapta melhor. E o processo civil foi assim, desde a primeira aula que eu tive, foi paixão à primeira vista. Sempre gostei muito. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre nessa área de processo civil. Uhum. Na época, há 6 anos atrás, nós já tínhamos um anteprojeto do novo CPC e eu já abordei questões do novo CPC no meu projeto. Então, sempre gostei muito. E a dica é essa, gente. Sempre buscar aquilo com que você se identifica. É mais fácil, né? O trabalho fica mais leve. Exatamente. Hoje você advoga e também dá aula, Bianca? Não, atualmente eu só estou advogando. Não tenho dado aula, mas é um projeto para o futuro, porque realmente o meio acadêmico me interessa muito. Esse contato com os alunos, como eu já falei, para mim é excelente, acho muito bom. Então, assim, tenho esse projeto para o futuro. Bom, Bianca, o nosso programa chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, obrigada a você também pela companhia. Se tem alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente. Anota aí, saberdireito@stf.jus.br, e você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!